Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos assistir uma aula aqui muito legal hoje sobre o can, verbo can. É um dos verbos anômalos, o mais importante de todos, e o brasileiro tem muita dificuldade no can justamente por causa da tradução. Por incrível que pareça, como você não sabe traduzir corretamente, a gente aprende lá na escola, desde os cursos de inglês também, a vida inteira, que can é o verbo poder. E isso aí vai matar o seu can. Então você tem que entender o que é o can para depois você efetivar a tradução do jeito correto e fazer o que tem que fazer. Aí sim, porque ele vai estar sempre vinculado com outro verbo também. Então é muito importante entender o can, ok? É isso aí, se você gostou do assunto, dê o seu like, curta, comente, compartilha. E se você não é inscrito no canal, é isso aí. Manda ver, ok? Vamos então falar aqui do nosso queridíssimo can, ok? Vamos aqui entender como funciona o nosso can. Primeiro que o can é um anômalo, o verbo anômalo é uma anomalia, ele é estranho, é diferente de todos os outros verbos. Então, por exemplo, ele não precisa de auxiliar. Com o can você não usa do, does, did, will e would também. Nenhum auxiliar, você trabalha junto com o can. Can é independente, ele não tem variações. Ele é can, não tem S na terceira pessoa no presente, não tem passado, só tem uma forma. Então todas as pessoas são iguais e só uma forma, só essa can. Ele vem sempre seguido de um verbo no infinitivo, sem o to. É can dance, can work, can qualquer outro verbo, direto. Não tem to antes do can também, para botar ele no infinitivo, nada disso. Então ele é totalmente diferente. Se você depois pesquisar no canal IUP, você vai ver que tem aula mais completa sobre o can. Mas aqui agora é o foco principal, para você entender como que ele funciona. Isso aí que faz toda a diferença. Então vamos lá. Vamos entender o que é o nosso queridíssimo can. Primeiro, can é um anômalo, que eu acabei de falar. Dispensa os auxiliares, do, does e did. Basta você inverter ele com o sujeito para poder perguntar. Sempre o can vem seguido de um verbo no infinitivo, sem o to ou ing. Então é can, verbo, sempre. Não varia a forma dele, não tem S na terceira pessoa, não tem passado, nada disso. Não tem futuro. Quando você vai usar o can no futuro, você vai usar, ao invés de can, be able to. Outra coisa, não tem nada a ver. Que basicamente quer dizer ser capaz de. Então, o que é can? É exatamente isso. É ser capaz, dar conta de fazer algo, como a gente diz aqui em Goiás. Então, você é capaz. Você, por exemplo, eu sou capaz de nadar. Sou capaz de dirigir, ok? Então, geralmente expressa uma habilidade, uma capacidade que você tem de fazer alguma coisa. Mas você tem que entender que a tradução dela principal é ser capaz de fazer alguma coisa. No nosso Goiás aqui a gente fala também dar conta de. Eu não dou conta, eu dou conta de nadar, por exemplo, né? Isso aí é só uma forma tradicional da gente aqui, tá? Não leva a sério não, leva a sério o ser capaz. Conseguir fazer algo, né? No caso vai vir um verbo. Por exemplo, conseguir falar inglês. Can speak English. Saber fazer alguma coisa. Vale também aí para saber nadar, saber falar inglês, saber qualquer coisa que expressa uma habilidade ou uma capacidade. Então, can dance, por exemplo. Saber dançar, dar conta de dançar, conseguir dançar. E também, em alguns casos, pode ser a tradução de poder. Mas é poder no sentido de dar conta, tá? de ter capacidade de fazer alguma coisa. Então, o principal aí é isso, é você saber fazer algo, dar conta de fazer algo, certo? Sempre vai ter um verbo junto. Então, exemplo aí. Can you dance the samba? Você sabe dançar o samba, você é capaz de dançar samba, você dá conta de dançar samba. Tem traduções bem variáveis, você vai fazer de acordo com a sua necessidade e o que for mais interessante. Aí resposta, yes, I can, no, I can't. Então o negativo do can é can't ou cannot. Você emenda o not, né? Tira o O com o apóstrofo, ou emenda direto cannot, ok?
Exemplos aqui afirmativos. I can swim. Eu posso traduzir como eu sei nadar, eu sou capaz de nadar, eu dou conta de nadar, eu posso nadar, eu consigo nadar. Tanto faz, a tradução é variada, mas você tem que botar na cabeça o seguinte, poder é a última tradução, tá? Então, mais importante do que poder é a tradução ser capaz, certo? Ó, she can sing, ela sabe cantar, ela consegue cantar. We can win, nós podemos vencer, nós somos capazes de vencer. They can arrive tomorrow at 7, eles são capazes de chegar amanhã às 7, né? Dão conta de chegar. Então aí é o básico do can, que é o mais importante, que é você saber traduzi-lo, entender o que é o can. Então não é poder, ele é ser capaz, basicamente. Can também é um substantivo importante. Então antes de uma palavra, se tiver o artigo a ou the em inglês, então a can ou the can, aí can vira substantivo. Substantivo lata, né? A can of beer, uma lata de cerveja. Então, somente, isso aqui é coisa rara, né? Você usar como substantivo. O verbo anômalo é muito mais importante, mais utilizado. Mas, de vez em quando, você vai ver. E o que identifica isso? Artigo. Artigo é importantíssimo. Depois de um artigo, sempre a palavra que vem na frente é um substantivo. Ou, na pior das hipóteses, um adjetivo seguido de um substantivo que vira uma coisa só. Certo? Ó, se eu botar o ED nesse can aí da lata, é enlatado. Canned food é comida enlatada, ok? Então eu costumo até brincar que existe o verbo can, que é o anômalo, importantíssimo, existe o verbo to can, que seria o verbo enlatar. Isso aí é raríssimo, né? Mas eu já tive uma discussão com um americano uma vez e provei para ele que existe o to can, né? Ok? Mas quem vai usar isso como enlatar? Por exemplo, o cara trabalha numa fábrica, aqui em Morrinhos a gente tem, na minha cidade aqui, do interior de Goiás, nós temos umas fábricas aí, produtos 10, tem também o Olé, conservas Olé, que enlata, né? Coloca coisa. Então, vamos supor que tem 2 funcionários trabalhando, o cara fala, aquela lá enlata muito bem. Então, só se for num caso muito estranho assim, né? Não é por aí. Raramente você vai usar a palavra can como verbo enlatar, o verbo to can. Então você vai usar o can como ser capaz, que é o tempo todo a gente usa, ok? Agora, canned quer dizer enlatado. Isso aí você vai ver de vez em quando, ok? É isso aí, acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer os produtos IUP, os cursos, muitas novidades aí, coisa muito boa vem por aí pela frente, ok? E acesse, conheça nossos conteúdos aí, e você vai ver coisa muito interessante, muita coisa nova, vídeos semanais aqui no canal. Não se esqueça aí de clicar no sininho também para receber as notificações. É isso aí, um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!